IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje, final do ano de 2013, vamos conversar a respeito da programação existencial e também de como nos programarmos melhor para o ano seguinte, 2014. Sobre esse assunto, vamos conversar com a professora Aline Bittencourt. A professora Aline, ela hoje representa aqui o IIPC, ela é arquiteta, voluntária, professora da Conscienciologia. Aline, uma ótima tarde e é uma satisfação te receber aqui novamente. Obrigada, o prazer é meu, Eliane. Aline, o que vem a ser, dentro dos conceitos da Conscienciologia, a questão da programação existencial? A programação existencial, a ProEx, como nós estudamos na Conscienciologia, é o planejamento técnico específico de vida de cada consciência, programada por ela mesma antes de renascer nessa vida ou nessa dimensão humana. Seria também o mandato de vida, a missão de vida, que nós nos programamos então quando estamos entre um período, entre uma vida ou outra. E Aline, todas as pessoas, elas trazem consigo essa programação ou a exclusividade de algumas pessoas? A maioria, digamos, a grande parte da humanidade, ela vai evoluindo com a corrente, de forma intuitiva, Então, ela vai pouco a pouco, ela vai realizando, vai fazendo algumas mudanças, mas de forma não lúcida. São muito poucas pessoas ainda que têm uma lucidez a respeito desse planejamento de vida. Então, assim, a maioria das consciências, ou das pessoas, quando a gente chega nessa dimensão, a gente acaba se identificando com esse corpo físico, com a mesologia onde a gente vive. Então, a maioria pensa que realmente isso é tudo. E acaba passando grande parte da sua vida atrás de resultados mais materiais e esquecem a parte evolutiva. E quais as pessoas, Aline, que participaram dessa programação, que trazem consigo uma ProExis? Então, como eu estava comentando, a maioria vai fazendo, Então, trabalho, casa, uma profissão, monta uma família. E isso vai sendo vida traz vida, mas vai chegando um determinado momento no processo, no nosso caminho evolutivo, que algumas consciências começam a se questionar, Qual é a finalidade dessa existência? Por que essa vida? E justamente eu posso me colocar como exemplo aqui. Eu, na minha adolescência, dos 18, 20 anos, eu comecei a me fazer esses questionamentos. Qual é a finalidade dessa existência? Qual é o propósito? Então, se eu vou passar 60, 70 anos trabalhando, tendo uma família, será somente isso? Quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente começa a ter uma maior lucidez e compreensão do processo evolutivo, vai chegar um momento que nesse período entre vidas, a gente se candidata ao que nós chamamos de curso intermissivo. E é nesse curso intermissivo que nós vamos preparar esse planejamento para a próxima existência. E sobre esse curso intermissivo, poderias falar um pouco mais? Que digamos, uma premissa da conscienciologia, um conceito próprio dessa ciência que estuda a consciência de forma mais abrangente, Sim, então vamos buscar entender um pouco o que nós estávamos comentando antes. Nós falamos então de período entre vidas, Daí nós tiramos então por conclusão que nós temos uma série de vidas,
né? Então, que nós nos manifestamos nessa dimensão intrafísica, mas que depois, com a morte biológica, nós passaríamos, né, para uma dimensão extrafísica, um plano astral, um plano espiritual, como se fala popularmente, né? A partir do momento que nós temos lucidez desse processo, que nós não somos este corpo físico, que essa vida é uma oportunidade para crescer, para melhorar, para assistir, que existe ou que continua a evolução na outra dimensão, é que nós então nos candidatamos a esses cursos, né, que nós chamamos de cursos intermissivos, porque é entre uma intermissão e outra. E ali o que nós fazemos? Nós fazemos um balanço da nossa história como consciência, começamos a analisar a última existência, quais foram nossos acertos, nossos erros, nossas omissões. E a partir de aí, nós vamos então fazer um projeto, um planejamento para poder ter um maior rendimento evolutivo na próxima existência. Então, nós participamos de cursos como se fosse uma escola. Vamos estudar sobre assistência, sobre bioenergias, sobre a cosmoética, que é a ética do cosmo, entre outras matérias mais específicas, de acordo com cada consciência. Aline, e considerando então que a pessoa passou por um curso intermissivo, preparou a próxima existência, aí ela vem aqui para a Terra e não está vivendo de acordo com o que ela planejou, como é que se sente essa pessoa? Então, o que pode acontecer, o que acontece, né, é que nós chegamos aqui e meio que nos encantamos, né, com o ambiente que a gente está. Às vezes tem a mesologia, a cultura, e esquecemos que nós viemos aqui com um propósito. Então, o que acontece quando nós desviamos desse planejamento, dessa meta? Vem uma insatisfação, né? A gente sabe que há milhões de pessoas com um vazio existencial. Ela pode ter aparentemente uma vida correta, uma vida de êxito, né? Ser bem-sucedida profissionalmente, materialmente, ter uma família, mas intimamente ela tem um vazio. Falta algo que ela não sabe muito bem o que é. É como se ela estivesse desviada da sua programação, um certo desvio, uma ectopia? Exatamente, ela saiu do caminho, porque uma profissão, dinheiro, uma série de coisas intrafísicas são necessárias, mas não são o fim da nossa existência. Ela é um meio para você realizar uma meta maior, que é a tua programação de vida. Quando nós desviamos disso, é quando a gente começa, muitas pessoas entram em depressão, em melancolia intrafísica, outras buscam compensações em coisas externas, já seja material, algumas desviam inclusive para drogas, para álcool, enfim, há uma série de compensações, né? Aline, você trouxe um livro falando sobre propósitos que você citou anteriormente. Poderia falar mais? Sim, eu trouxe como exemplo o livro do psiquiatra Viktor Frankl, que é o sentido, né, O Homem em Busca do Sentido, que vem justamente no que nós estamos conversando aqui. O que ele viu? Ele foi para os campos de concentração e lá ele começou a observar que poderia separar os prisioneiros em dois grupos. Um grupo eram pessoas que acabavam se deprimindo, não resistiam às pressões, cometiam suicídio. E outro grupo eram pessoas que, apesar de toda, digamos, as dificuldades que eles tinham, a pressão e as torturas, se mantinham firmes, né? Eles mantinham um equilíbrio íntimo e, inclusive, conseguiam fazer assistência àquele outro grupo. Então, isso chamou a atenção dele e ele começou a estudar o que diferenciava. Ambos estavam baixo as mesmas condições. O que separava um grupo do outro? E ele chegou à conclusão que era o propósito de vida. Aqueles que conseguiam manter o seu equilíbrio íntimo é porque eles tinham muito claro qual era o seu propósito de vida. E isso lhes dava uma fortaleza interior.
E é aí onde nós podemos fazer um paralelo com a programação existencial. Por um lado, nós temos aquelas pessoas que estão com vazio existencial e, por outro lado, nós temos aquelas pessoas que têm o seu propósito de vida. Então, por mais dificuldades que elas tenham, desafios, elas conseguem manter um equilíbrio, uma produtividade evolutiva devido a esse propósito de vida. E aí nós podemos, entrar dentro da programação existencial, que seria um planejamento técnico, porque algumas pessoas fazem esse propósito de vida de forma intuitiva. Nós, na Conscienciologia, buscamos ter lucidez acerca do planejamento que nós fizemos na vida anterior, que foi um planejamento mais técnico. Aline, excelente, esse paralelo que você faz entre esse livro do Viktor Frankl, que fica até como uma dica de leitura, e a questão da programação. E a respeito da programação, você falou agora em assistência. A programação existencial, segundo a Conscienciologia, implica necessariamente a questão da assistência? Sim. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem, eu não sei, não tenho nem ideia de qual é a minha programação, comece pela assistência. Sim, então a evolução passa pela assistência. Então toda programação existencial vai ter uma cláusula que é a assistência ou a interassistência, porque eu assisto e também sou assistido. Então existe milhões de pessoas necessitadas de assistência. Então nós podemos começar a perguntar que grupo eu gostaria de assistir, que grupos eu me identifico. Tem pessoas que se identificam, por exemplo, gostariam de ajudar de alguma forma as crianças carentes, outros se identificam com idosos, outro ela luta contra o câncer, há pessoas que dedicam à pesquisa, a compartilhar o seu conhecimento. Então, sempre passa pela assistência. Agora, para nós termos uma ideia maior da nossa programação existencial ou das diretrizes, porque assim, ninguém vai entregar um papelzinho para a gente dizendo, olha, tua programação existencial é isso, isso, isso. Não, a programação existencial vai ser mostrando para a gente passo a passo. Então a gente tem uma atitude proativa, começa uma ação e começa a aparecer as diretrizes, as intuições dos próximos passos. Então, começar pela assistência já seria uma forma de trazer a pessoa novamente para perto da sua programação existencial. Assistência, então, no sentido de ajudar as outras pessoas, outras consciências e tornar o mundo melhor. Então, ajudar no processo evolutivo, tem a ver com a evolução, Aline? Sim, diretamente relacionado com a evolução. Porque o que é essa existência? Essa Terra é uma escola. Nós viemos aqui para crescer como pessoas, como consciências, através da assistência às demais pessoas. Então, eu me melhoro a mim mesma e assim posso ajudar aos demais. Então, todos evoluímos em grupo. A responsabilidade da realização da nossa programação existencial é nossa, é intransferível, mas a gente evolui em um grupo. Ok. Estamos conversando então com a professora Aline Bittencourt, do IPC Florianópolis, a respeito da programação existencial. Temos agora um breve intervalo e na sequência vamos continuar esse assunto e também a respeito da programação do próximo ano. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
Olá, retornamos então com a programação da TV Floripa. Hoje, no Floripa em Foco, estamos conversando com a professora Aline Bittencourt, do IIPC Florianópolis, e o tema é a programação existencial e também a programação do próximo ano. Professora Aline, no bloco anterior você explicou sobre o que é a programação existencial, curso intermissivo, né, a questão da assistência, que essa programação ela ocorre num período entre vidas, então, e as pessoas que estão nos assistindo, que de repente pensam assim, mas eu não fiz uma programação dessa, então quem talvez não tenha feito uma programação assim, o que ela pode fazer? Ela ainda pode programar dessa vida em diante? Sim, vamos entender um pouco assim, quem fez, quem não fez. Quem não fez, tem um propósito de vida? Né, como descobrir esse propósito de vida, ou aqueles que fizeram, como aceder a essa informação. A gente poderia fazer um paralelo, uma analogia com uma escola. Né? A gente começa no maternal, no jardim de infância, e pouco a pouco a gente vai subindo até chegar a um nível superior, um mestrado, um doutorado. As crianças, né, e a gente pode falar as crianças evolutivas, sim, que ainda estão em um outro nível evolutivo, por exemplo, os bebês, eles não tomam decisão, né? Eles não sabem naquele momento, por exemplo, uma criança de 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, o que é melhor para ela. Quem toma decisão? Toma decisão os adultos, né, que tem um nível maior de lucidez, de conhecimento, então decidem o que é o melhor para eles, né, entre pais e professores. A mesma coisa acontece a nível evolutivo. Aquelas consciências que estão imaduras, a nível dentro do processo de evolução, elas entram dentro de uma programação existencial onde elas não têm o livre-arbítrio delas, é menor. Sim, outras consciências decidiram o que seria melhor para aquele grupo. A partir do momento que nós vamos caminhando e amadurecendo como consciências, então vai aumentando o nosso conhecimento, a nossa lucidez, então a gente começa a participar mais desse planejamento de vida, que é quando a gente começa a fazer esses cursos intermissivos. Mas agora vamos supor, estamos aqui nessa vida, nessa dimensão, e temos os dois tipos de... Podemos ser uma ou outra, né? Mas não importa, o que nós podemos fazer? Nós já tínhamos falado antes da assistência, né? Que era uma cláusula importante. Mas uma coisa muito importante para ter as diretrizes básicas do nosso propósito de vida, o que seria melhor para mim a nível de evolução, é preciso um autoconhecimento. Então esse é o primeiro passo, né? Conhecer a nós mesmos e a partir daí traçar ou fazer um novo planejamento desde essa vida intrafísica, né? Então, assim, nós temos algumas técnicas na conscienciologia, né, que a gente aplica, né, e ensina. Antes disso, o que a gente poderia fazer, antes de eu explicar essas técnicas, a gente falou antes que, num período entre vidas, as consciências que estão mais lúcidas, elas fazem um balanço, né, das vidas passadas. Então, por que não aproveitar agora esse final do ano, né? Sempre que vem um ano novo, a gente faz votos de renovação, né, de coisas novas, novos planejamentos. Então, vamos aproveitar esse momento e essa energia que está aí, né, de renovação, para fazer um balanço dessa existência. Então, eu posso fazer um balanço, né? Estou na minha casa, se eu domino as energias, trabalho as energias antes, pego uma folha de papel, né? Num ambiente onde eu possa estar tranquila e faço essa reflexão. Qual é o saldo da minha vida até hoje? Né? Quais foram meus acertos, meus erros, as omissões, aquelas reconciliações que eu ainda não consegui fazer? Ou aqueles projetos que eu tenho em mente, às vezes de ajudar determinado grupo, de fazer uma pesquisa, de escrever um artigo que possa beneficiar um número de pessoas que eu ainda não fiz, né? Coloque tudo isso no papel e comece a pensar, se eu tivesse só mais um ano de vida, por exemplo, o que seria importante? Isso já vai te dar algumas diretrizes. Outra técnica que a gente aplica na conscienciologia
é a técnica de você elencar os seus traços fortes e os seus traços débeis, ou seja, os teus talentos e as tuas fraquezas ou debilidades. Nós chamamos de trafores ou trafares. Então, pegue também uma folha de papel, né? Faça 2 colunas e comece a listar quais são os meus talentos. Naquilo que eu me saio bem, aqueles traços que me destacam na personalidade, positivos. E a mesma coisa ao contrário, né? Quais são minhas debilidades, aquela parte da minha personalidade que eu preciso melhorar. Se eu tenho alguma dificuldade, eu também posso pedir ajuda, né, familiares, amigos, tanto aquelas pessoas que eu me levo bem, como aquelas também que eu tenho mais dificuldade. Porque com a informação deles, eu também posso ajustar a minha informação. Você conhecendo os teus talentos, os teus traços fortes, isso também já vai orientar o teu propósito de vida, a tua programação. Porque os nossos talentos é o que vão impulsionar a nossa ProEx. Então, Aline, pelo que você está falando, se a pessoa aproveita agora essa época de final do ano para fazer um balanço de toda uma existência, né, reavaliar, rever essa vida, né, que a pessoa teve até o momento, e ela leva isso a sério e rever suas prioridades, né, daqui para frente, então é praticamente uma reciclagem existencial, não é? Exatamente, isso mesmo. Nós também estudamos isso na Conscienciologia, né, a reciclagem existencial, ou a RESEX, é quando em um determinado momento, então você toma a lucidez, você amplia a sua lucidez, né, sobre realmente a finalidade dessa existência e você decide mudar e começa a fazer uma série de reciclagens, tanto externas como internas, né? Então, outra técnica que nós podemos também colocar, Eliane, é a técnica da retribuição pessoal. Então, vamos analisar cada um, no seu caso, o que você recebeu, né, de aporte, de positivo nessa vida, né? O que eu recebi que me diferencia das outras pessoas? Por exemplo? Por exemplo, num país como o Brasil, que milhões de pessoas não têm acesso à educação, se nós temos um diploma, se nós tivemos a oportunidade de estudar, isso é um aporte, isso é uma responsabilidade. Eu já estou devolvendo isso a favor das outras consciências, a favor da evolução dos demais. Então, o compartilhar o saber também é uma forma de assistência. Se eu fico o conhecimento só para mim, isso é egoísmo. Agora, eu tenho que dividir esse conhecimento a favor da evolução das outras consciências. Então, quem fala de uma educação, de uma vida econômica mais facilitada, de uma família que sempre apoiou, às vezes de um parceiro, uma parceira que nos apoia, né, dentro das nossa linha de trabalho, de assistência. Então, vale a pena a gente estudar isso. Por que algumas pessoas recebem determinados aportes e outras têm mais dificuldade? É por acaso? Nada é por acaso. Então, se nós recebemos algumas facilidades, o que eu já devolvi para a humanidade, a favor da humanidade. E às vezes também acontece, né, Aline, de a pessoa não ter tantas facilidades externas, mas ela ter, assim, ela já trazer recursos internos, talentos muito fortalecidos, e isso também seria um aporte, o que ela traz com ela mesma, interiormente? Sim, claro, são nossos talentos, aquilo que você já conquistou em vidas passadas, e é esses talentos que faz com que a pessoa consiga superar esses desafios, porque esses desafios foram programados, têm uma finalidade, não é por acaso que a gente nasce em determinada família, em determinadas condições econômicas. Então, às vezes, para a programação de vida daquela pessoa, aquela situação, aquele grupo vai ser melhor para ela, porque ela vai poder fazer mais assistência, vai poder desenvolver alguns traços. Então, tudo tem a sua lógica. Então, é importante a gente compreender também que a programação de vida se faz dia a dia, passo a passo, nas nossas escolhas. Então, vamos estar mais lúcidos na hora que fazemos as nossas priorizações,
ações que colocamos as nossas metas para o próximo ano. Vamos eliminar tudo aquilo que não seja positivo a nível de evolução. E o que poderia constar de bom, Aline, considerando aí a assistência como um pilar aí que norteia a programação existencial e falando em prioridades, que também você falou agora há pouco que é algo importante, né? O que a pessoa poderia incluir aí numa programação de um ano? Olha, cada caso, né, é um caso, é preciso a pessoa fazer essas técnicas, ter esse balanço na mão e começar a colocar algumas prioridades. Primeiro, a gente poderia também falar de um planejamento de curto, médio e longo prazo, certo? Porque a gente não pode querer dar um passo maior do que a nossa capacidade. E às vezes tem metas mais complexas que necessitam passos anteriores, então necessitam uma estratégia. Por isso que existem técnicas, que é uma forma mais eficiente de alcançar determinado resultado. Então vamos primeiro pensar o que existe hoje. Outra coisa também importante é ver os teus valores. Elenque quais são os meus valores, o que é aquilo importante para mim. E depois ver se as metas que eu vou traçar estão coerentes com esses valores. Então, uma coisa que a gente poderia analisar, o que está hoje na minha vida, por exemplo, que não me faz bem, que não me dá resultados evolutivos. Corta isso. Né? Por exemplo, são metas a curto prazo. Deixar de fumar, começar a cuidar da saúde, exercício físico, ser mais organizado. Isso são metas que a gente pode ter a curto prazo. A médio prazo já seria, por exemplo, aprender um outro idioma, trocar de trabalho, alcançar uma independência financeira, começar a fazer assistência em determinada instituição. A longo prazo, nós poderíamos dizer fundar uma instituição, realizar uma pesquisa que pode ajudar a humanidade, escrever uma experiência pessoal que pode ajudar outras pessoas a superarem também alguma dificuldade na vida. Então, a gente pode ver quais são os meus talentos, se eu já estou usando isso, né, a favor das outras consciências. E se não estou, criar estratégias e olhar aonde eu posso servir. Né? É um pouco assim, encontrar a nossa identidade interassistencial. Antes a gente falava que grupos eu me identifico. Né? Então eu vou pegar aquele meu talento, aquela facilidade que eu tenho, aquele ponto forte, e vou ver de que forma eu posso ajudar aquele grupo. Então é uma forma de já começar a fazer assistência. Ok, excelente, Aline. E você trouxe também um livro específico sobre a programação. Poderia falar um pouquinho sobre ele? Sim, para todas aquelas pessoas que querem compreender melhor, primeiro o paradigma mesmo da conscienciologia, né, que estuda a consciência de uma forma mais global, multidimensional, e para entender melhor a programação existencial, nós temos o livro ProEx, do professor Valdo Vieira, onde ele comenta, né, aqui a gente deu assim, né, só uma pequena informação do que seria a programação existencial. Mas no livro nós podemos ter mais informação do que é a programação, os cursos, técnicas para aceder às informações. Ok. Aline, a conversa é muito interessante, temos muito mais assuntos, né, sobre esse tema. Agora, na sexta-feira, qual é a palestra no IPC? Olha, nós temos uma palestra justamente falando do tema de planejamento de vida ou programação existencial, sexta-feira, às 19h30 no IPC. Então, todas aquelas pessoas que estão motivadas e que nesse ano novo querem dar uma renovação, estar mais lúcido do seu propósito de vida, fica o convite para participar da palestra. Ok, muito obrigada, Aline. Obrigada a você. É uma satisfação te receber aqui com assuntos tão interessantes, né? Obrigada. Ok. Agradecemos a você que acompanha todas as quartas-feiras as nossas entrevistas com professores do IPC Florianópolis e também lembramos que no próximo ano as palestras do IPC iniciam no dia 10 de janeiro.
A programação estará no site e para quem já tem os cursos de entrada com pré-requisitos, teremos em janeiro também o curso Técnicas Interassistenciais com o professor Frederico Gunning. Bem, agradecemos, né, a todos, desejamos um ótimo período de festas, excelente 2014 e com metas bem legais aí dentro dos seus valores, das suas prioridades e até o próximo ano. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.